Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos a 2023. Quero desejar um excelente ano a todos os meus subscritores. Quem não está subscrito no canal, subscreva, porque este ano vamos ter alguns conteúdos baseados nos mesmos do ano passado e também vamos ter coisas novas. Portanto, fiquem por aí. Subscrevam o canal. Juntem-se também à página do Lichess do Xadrez Portugal, que está na descrição deste vídeo. E, para começarmos o ano, vamos recapitular aquilo que aconteceu no fim de 2022. Portanto, nos últimos dias de dezembro, aconteceram o campeonato mundial de rápidas e de semi-rápidas. Ou, como se diz em inglês, Rapid, que é semi-rápidas, e Blitz, que é rápidas. Onde temos aqui o campeão do mundo, o Magnus Carlsen, a desta vez conseguir o tríplice. Portanto, a conseguir a tripla coroa. O Magnus Carlsen é o campeão atual em todos os ritmos de xadrez, portanto, clássicas, rápidas e semi-rápidas. Obviamente que vocês já deveriam saber isto, o próprio já tinha anunciado, mas estamos agora aqui no dia 4 com o primeiro vídeo do canal. Não se preocupem que esta semana vamos ter 3 vídeos ainda, ok? Hoje, amanhã e sexta. Amanhã vamos falar das rápidas. E hoje vamos falar do percurso do Magnus Carlsen nas semi-rápidas. Eu escolhi aqui algumas partidas para nós vermos. E vamos então dar início à sessão daquilo que o Magnus Carlsen fez neste Mundial de semi-rápidas. Portanto, aqui foram as semi-rápidas. O tempo de jogo eram 15 minutos com 20 segundos de incremento, salvo erro. Acho que eram 20 segundos de incremento. Bom, vamos ver a primeira partida, onde o Magnus Carlsen enfrentou o grande mestre arménio Tershakyan, ou Tershakyan, ou Tershakakian, não sei bem dizer estes nomes, onde temos aqui uma defesa francesa, que começa logo por ser uma novidade. Portanto, eu nunca vi o Magnus Carlsen jogar a defesa francesa. Com certeza já terá jogado antes, porque o Magnus Carlsen é um jogador que joga tudo e com sucesso. E aqui, de facto, uma primeira surpresa, a defesa francesa, e aqui a variante Winauer. Portanto, uma variante das principais da francesa, a variante do avanço agora. Portanto, a variante Winauer consiste normalmente com o lance E5 a seguir, de bispo B4, onde as pretas já estavam a ameaçar aqui capturar, cravando este cavalo. C5 A3 e aqui bispo por C3. Portanto, aqui nada de novo. Dama G4 e agora veio o lance G6. Aqui normalmente pode ser considerado rei F8 ou cavalo G7. São duas opções. No caso de cavalo G7, as brancas podem capturar torre G8, dama por, mas depois vem dama A5, vem um contra-ataque, jogos de porrada, enfim. E o Magnus joga o lance G6, H4 e agora dama A5. Contra-atacando este ponto, bispo D2. E agora H6. Porquê? Porque as pretas não querem levar com H5. Depois desta captura, a coluna H abre e já podem haver alguns táticos. Pode acontecer o seguinte bispo D3, isto vem tudo rápido. E então as pretas jogam H6. No caso de H5 agora têm G5. E as brancas jogam imediatamente A4. Porque se as brancas fazem um lance muito calmo como cavalo F3, dama A4 é um lance típico da francesa. Aqui já atacando este peão, que não é assim tão fácil defender quanto isso. E pondo pressão, muita pressão aqui no ponto de D4. Portanto, veio lançar 4 e o Magnus fecha. Cavalo F3, bispo D7, o Magnus Carlsen carregou à grande, dama F4 para o impedir, fazendo pressão neste ponto. Então, torre H7 defendendo esse ponto. Cavalo H2, portanto, agora aqui o grande mestre arménio quer mobilizar aqui peças para o ataque. E grande roque. Cavalo G4 e agora o lance, torre F8, aqui já preparando um avanço, um potencial avanço de F5. Bispo E2, dama D8, portanto agora o Magnus quer puxar a dama para o jogo, porque a dama em A5 já não está a fazer nada. Dama G3, porquê dama G3? Bom, porque podem haver aqui G5, porque reparem-se, come, ameaça a dama tem que perder um tempo a mexer e aqui, entretanto, cai uma torre. Portanto, podem vir aqui alguns truques. Então, dama G3 impede aqui o G5 e vê o lance F5. Troca e bispo por H6. E aqui parece que as pretas estão a dar um peão. Mas, vamos ver. Cavalo E4. Atacando a dama.
dama E3 e torre F H8. E agora vê o lance bispo F3. Portanto, reparem que as pretas dão um peão, mas o rei está no meio. Portanto, basicamente as pretas já têm o roque feito, já têm torres aqui dobradas a fazer força e lá está. E agora querem abrir o centro. E agora reparem, bispo F3 é uma imprecisão. Aqui as brancas teriam que procurar jogar o lance F3 o quanto antes. E isto porquê? Porque as pretas ameaçam a qualquer momento jogar o lance E5, que ameaça capturar este cavalo e, por consequência, capturar este bispo, que está defendido pelo cavalo. Só que o ideal é as brancas conseguirem fazer o lance bispo G5, nas calmas. Porque vão defender o bispo e é com o tempo sobre a dama. Mas enquanto este cavalo estiver em E4, este bispo G5 é um lance muito difícil de fazer. Portanto, F3 aqui seria o lance mais correto. Aqui, por exemplo, se cavalo G3, reparem que, por exemplo, torre H3 perde, porque há cavalo F5 e é um duplo. E esse bispo cai mesmo. Mas aqui, por exemplo, lá está, as brancas, em vez de jogar torre H3, teriam o intermédio bispo G5. Lá está. Bispo G5, agora ataca a dama tem que mexer, e agora, por exemplo, torre H3, e aqui as brancas estariam bem. Mas, aqui o Tershakyan joga bispo F3, e agora as pretas têm um lance que ficou melhor, mas só um lance, que o Carlsen não falhou. Aqui, se quiserem pausar o vídeo, verem que lance fariam ou que lance acham aqui que é, força nisso. Eu não vos vou estar sempre a dizer para parar o vídeo, vocês, por vossa iniciativa, devem fazê-lo quando acham que é uma posição interessante, para vocês próprios treinarem cálculo. E o lance é 5, como eu vos tinha dito. Portanto, agora a ideia é capturar e capturar, tão simples quanto isto. Obviamente que aqui, quando captura, há um cheque. Mas depois lá está, o bispo vai para onde? O bispo teria que vir para F4, não é? Bom, e foi por causa disso que as brancas capturaram em E5, porque agora tem esta casa de fuga para F4, mas é uma imprecisão. Aqui era a última oportunidade para as brancas capturarem este cavalo, simplesmente por tudo aquilo que eu expliquei antes, porque tem o recurso de bispo G5. Ou seja, aqui as pretas capturariam este cavalo e agora o lance bispo G5. Aqui haveria um tático, que é por D4, simplesmente porque aqui as brancas não podem capturar porque há um cheque. E ganham uma peça, porque este bispo vai cair, ok? Mas simplesmente depois de bispo por E4, aqui as pretas, lá está, capturariam aqui e teriam o bispo G5, e depois de, por exemplo, sei lá, dama A5, agora sim podem capturar aqui, por exemplo, ok? E aqui as brancas estariam bem. Aqui há um E por D4, aqui há um E por D4, mas dama D2, e aqui as brancas não têm qualquer problema, porque agora este par de bispos é muito forte, estes peões são passados, e aqui não se passa nada. Mas lá está, D por E5, com a ideia de que, eu depois fui para F4 no fim. Bom, só que este peão vai cair. Então vê o lance dama A5. Portanto, aqui o Carlsen não aproveitou o melhor lance, que seria bispo por G4. E porquê? Porque depois deste há cheque, é verdade. Rei B8, e agora? Este bispo agora vai para onde? Para G5 não pode, porque o cavalo captura. E se vem para F4, agora vê o lance torre por. Agora ameaça aqui o bispo e a torre. Torre por, e por exemplo, aqui pode haver um cheque da agonia com E6, não faz nada. E depois, por exemplo, bispo H3, vira o lance G5. E agora? Bispo G3, a ideia de facto é jogar G4 e dar aqui o cheque em baixo e ganha uma torre. E agora aqui as pretas podem capturar este bispo. Reparem que se peão puro vem torre E4 e ganha a dama. E se dama puro, vê o lance G4. E as pretas ganham. Simplesmente porque agora tem que capturar, ou não, dar o bispo simplesmente e dar aqui o cheque e vir buscar esta torre. Só que o Magnus Carlsen joga o lance dama A5. Joga o lance dama A5 com outras ideias em mente. Vê o lance torre A3, bispo F5, roque, rei B8, portanto agora a ideia é mesmo comer e quando recaptura não há cheque, portanto cai o bispo. E então lá está, o bispo G5 acontece,
que é uma imprecisão. Bispo F4 seria um bocadinho melhor, talvez. Ou até, mais uma vez, Bispo por E4. Capturando finalmente este cavalo, que é um chato. Cavalo puro, dama puro, torre puro. E agora ameaça mata em 1. G3 única, não é? Ameaçava aqui mate. E agora o Magnus Carlsen, com torre H5, ganharia o jogo. Isto porquê? Porque depois de, por exemplo, dama F6, simplesmente troca, dá o cheque, cheque, e depois come esta torre. E aqui embaixo não há nada, por exemplo, cheque, dama D8, simplesmente bloqueando o cheque. E reparem que, de facto, este vai cair tudo, e as pretas estão a ganhar. Mas o Magnus Carlsen desperdiça. Faz aqui um lance interessante com outra ideia. Na minha opinião, se não houvesse o torre H5 seria um lance excelente, mas torre H5 é muito mais forte. E por exemplo, torre H5 dama C1 para defender a torre. Aqui também perde, porque bispo toma, cheque, as torres entram e depois começa a entrar tudo. Cheque. E agora reparem, portanto há aqui um duplo, não é? E se rei F4, veio aqui o lance dama C7. E este lance simplesmente ganha o jogo. Não é preciso ser grande mestre para perceber que, de facto, o rei não está nada bem. E, por exemplo, se torre por H1, as brancas até levam mate com o lance torre por F2 cheque. Depois de rei A3 vem cavalo por... desculpem, dama B6 é cheque mate. É mate em 1. E se, em vez de jogarem rei G5... Então aqui, dama E7 cheque, rei H6, torre F8 e basicamente é mate imparável. Portanto, o cavalo defende este ponto, torre H8 é simplesmente mate imparável, não há lance nenhum que as brancas têm para evitarem levar mate em 1. Portanto, isto seria muito forte, mas o Magnus Carlsen faz aqui um lance que é torre por G4, sacrifica uma atualidade. Com que ideia? Vamos ver. Bispo toma e agora bispo E4, ameaçando mate em 1. F3 única e agora lá está. Dama C5 cheque e dá cá a torre. Troca, aqui umas trocas, cheque, torre F2, dama B1, ameaça mate em 1. Torre F1, dá aqui o cheque e agora dama por E5. Portanto aqui lá está. Não podem comer o cavalo, porque se não perdem a dama e se comem a dama, come de cavalo. Dama por G6, cavalo D4, dama E4, troca, troca, torre D8, desculpem, torre E8, D6, aqui um lance interessante, D6, portanto não pode comer o bispo porque senão há aqui o mate. Depois deste cheque existiria torre E8 e torre por E mate. Portanto, rei C8, acabou o mate, agora o rei já foge bem por aqui. E depois de bispo D5, o bispo D5 é um erro grave. Aqui o grande mestre arménio tinha 30 segundos no relógio e de facto com torre F4 as brancas estão a jogar, está igual, a partida está igual. Portanto aqui reparem, isto está tudo no ar, ameaça aqui cheque e comer o cavalo. Aqui o computador até diz para jogar B5, mas isto aqui não se passa absolutamente nada. Mas depois de bispo D5 este lance perde imediatamente. C3. Torre F7, portanto aqui o grande mestre arménio trocou as prioridades. Ele devia estar a tentar controlar este peão e não entrar aqui porque não há nada. Não há tempo sequer para entrar aqui. Cheque, rei H3, C2, cheque, rei D8 e abandona. E abandona. Agora reparem, as brancas não têm nada, não vão comer de peõezinhos porque senão vem aqui dama. E basicamente não há nada que impeça o lance. Torre 1 e C1, dama. E não há mais nada a fazer. Portanto, esta foi a ronda inaugural, onde o Magnus Carlsen ganhou bem com a francesa. Agora vamos ver o jogo contra o Nordibek Abdusattorov, que é o ex-campeão. Portanto, ele ganhou ano passado, eu até fiz um vídeo a falar deste torneio e mostrei a final onde ele jogou com o Jan Nepomniachtchi e ganhou no desempate em rápidas. Vamos ver o que é que aconteceu este ano nas semi-rápidas entre estes dois jogadores. Magnus Carlsen brancas, Nordibek Abdusattorov de pretas e abertura Larsen, B3 do Carlsen. É 5, portanto aqui tudo teoria. Aqui bispo D6 é um lance um bocado controverso, põe o bispo à frente de um peão,
Mas existe este tipo de esquema. A ideia... As pretas não querem jogar o D6, porque este peão está super atacado. E as pretas não querem jogar D6 porque fecha muito este bispo. Então preferem este esquema com o bispo D6. A ideia é rocar, jogar torre A8 e depois pôr o bispo em F8 e talvez jogar um D5. Tudo bem, aqui lances naturais de desenvolvimento. Portanto, o Carlsen a jogar aqui muito tranquilo. F6, portanto agora lá está a tentar montar um muro de concreto nesta diagonal, onde o bispo B2 está bem. E depois aqui torre E1, bispo G6 e aqui vem o G4, que é um lance já muito interessante. A ideia é de facto jogar G5 e tentar aliviar aqui este muro de concreto. Portanto, tentar partir este muro de concreto. Vê o lance da dama D7 e rei H1. Portanto, o Magnus diz, ok, se quiseres comer, tudo bem, abres uma coluna G, onde eu vou pôr torres e atacar. Torre A D8, cavalo E4, e aqui, portanto, o Magnus está a concentrar forças na ala de rei, e aqui o Nordibek não tem nada a fazer na ala de rei, tenta aqui um pequeno contra-jogo na ala de dama. Torre DG1, bispo D5, G5, lá está, vem aqui o G5 para partir a estrutura, e F5. Portanto, aqui o Nordibek não quer abrir a coluna G para as brancas, e joga o lance F5. Cavalo C3, bispo C6, agora reparem, este bispo começa a ser um bocado chato, não é? E por isso veio o lance E4, para fechar a diagonal desse bispo. Cavalo por A4, cavalo por, bispo por, e aqui veio o lance dama C3, cavalo C6, e aqui G6. Portanto, as brancas estão a entrar. E aqui vem o momento cavalo D4. Vem aqui o momento de crítico do jogo. Cavalo D4. O que fazer? Reparem que as pretas ameaçam cavalo por bispo, dando ainda por cima um triplo. Ok? Bom, e aqui se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir o vosso lance, o que é que vocês fariam? Força nisso. Reparem que cavalo por D4, peão por D4, ataca a dama, fecha aqui a diagonal. Este peão está bem suportado em D4 por dama e torre. E a seguir, peão por E4 parece que ganha qualquer coisa. E reparem que depois de bispo C6, as brancas se calhar não vão ficar bem. Bom, então aqui o Magnus Carlsen joga o brilhante lance cavalo G5. Cavalo G5. Reparem, ameaça aqui um cheque, que é chato. E reparem que isto não é assim tão fácil de lidar. Aqui, por exemplo, H por G6. Será que as pretas podem fazer isto? Isto é um lance já muito perigoso. Porquê? Porque vem aqui o lance da dama C4. E agora a ameaça é mata em 1. E como é que as pretas lutam contra esta diagonal? Tem que jogar um cavalo E6. Só que agora reparem, depois de cavalo E6, por exemplo, as brancas podem dar o cheque. E agora este cavalo está pregado. Bom, e aqui as brancas começam a ficar com um bom jogo. Bispo por E5. Até pode haver aqui trocas, por exemplo. Torre por G6. Ok? E a torre por G6, desculpem, é um erro grave. É um erro grave porque ele come e depois disto vem a torre D2. Mas simplesmente pode aqui capturar o bispo. Simples quanto isso. Portanto, dama C4 é aqui um lance muito coisa. Portanto, isto não é fácil para as pretas. Então, o que é que o Nordibek pensa? Bom, eu não estou a ver nada assim de muito concreto. Se calhar vou aceitar o bluff e captura a peça e dá um triplo. Ok? E agora o Magnus joga cavalo F7 cheque. E agora reparem, o que é que as pretas podem fazer aqui? É assim, se rei G8, vê o lance dama C4. Dama C4 com aquela... E agora, reparem, ameaça mata em 2. Com cavalo H6. Por exemplo, mesmo que as pretas capturem com cheque, torre puro. E agora o que é que fazem? Agora, lá está, têm que oferecer qualquer coisa. Por exemplo, torre E6 perde imediatamente para este. E reparem que isto é muita ameaça. E aqui até vai haver mate. Por exemplo, se come, leva aqui cheque. Rei H8, torre H3. Depois de H6 vem torre por cheque. Cheque de dama e não de bispo, ok? Porque aqui há bispo G7, mas de dama simplesmente é mate em 2, bispo G7 captura, e se rei G8 vem dama H8 mate.
Portanto, isto é um ataque bastante perigoso. E então o Nordibek captura o cavalo. Como quem diz, ok, já ganhei aqui uma peça, agora ganho outra. Tu vais comer a minha dama, eu vou comer a tua, mas depois se calhar vou perder uma torre. Mas se calhar foi o melhor que ele viu, porque de facto aqui não é muito fácil. E reparem que, por exemplo, depois de rei G8, dama C4. Então isso dama E6. Bom, dama E6, as brancas ganham com um lance. Se quiserem pausar o vídeo, é um lance interessante. Como é que as brancas ganham? Se não quiserem, o lance é peão por H7 cheque. Bom, e aqui o que é que as pretas podem fazer? Se rei captura, simplesmente dama. Ou trocamos damas primeiro e fazemos dama. O rei não pode vir a H8. E se rei puro, vem aqui o lance. Cavalo G5, cheque, duplo. E ganha a dama. E ganha o jogo. Portanto, o Nordibek captura, captura, captura. Faz dama. Captura, captura. E reparem que depois destas trocas todas, o Carlsen fica a ganhar uma qualidade. E depois do lance Bispo D3, arremata com o lance, se quiserem pausar para verem, o lance Torre por G7 e o jovem Nordibek do Saturov abandonou. Pois não há mais nada a fazer. Aqui vai ser mata em 1. E se as pretas capturam, não Torre por G7, mas sim Bispo por G7 cheque. E depois Bispo F6, cheque a descoberto e passa para cá a torre. Portanto, uma excelente partida de ataque do Magnus Carlsen. Vou-vos mostrar a única derrota que o Magnus teve agora. Que foi contra o Vladislav Artemiev. E reparem que é um erro que qualquer mero mortal pode cometer. Um erro que... E então é rápidas, não é? Se calhar em lentas ele via. Bom, aqui na abertura nada de especial. Tudo teoria. Basicamente as pretas estão bem. Já resolveram o problema deste bispo, neste momento. E depois aqui de umas trocas. Portanto, o jogo está completamente igualado. Trocas. Torre C1, dama E5, dama B3, B6, torre D1. E agora reparem nisto. Aqui o jogo está completamente igualado. Mas eu aqui acho que o melhor lance... A máquina diz cavalo D5, que não faz sentido nenhum para o ser humano, acho eu. É porque aqui simplesmente troca e isola um peão. Fica com um peão isolado sem precisar. Mas aqui, reparem, as pretas não podem fazer qualquer lance. Por exemplo, este cavalo aqui está bem. Controla aqui várias casas. Controla D7 também, onde a torre pode entrar de um momento para o outro. Aqui, por exemplo, H5 parecia-me um lance bom. Até é possível, potencialmente, até avançar estes peões. Não sei. Mas, de facto, o Carlsen faz um lance que parece super natural. Cavalo D4. Cavalo D4 é um lance que eu faria em rápidas. Este lance era o primeiro lance que saltava à vista. Cavalo E4. Só que perde imediatamente. F4. Tenho que jogar dama F5 para defender o cavalo e agora G4. E agora? Como é que defende o cavalo? Sacrificou a qualidade. Só que aqui, de facto, torre D7. E abandona, porque não há nada a fazer. É uma qualidade a mais. Este peão vai cair. Peões passados, não tem história. E esta foi a derrota do Magnus Carlsen, que numa posição completamente igualada faz um erro grave que de facto é um erro que é quase invisível. Parece que não se percebe. Bom, vamos à última partida, que foi onde ele se sagrou campeão. Foi a última partida. Com o grande mestre iraniano Maghsoodullah, ou Maghsoodullah Parham. São nomes complicados. Portanto, é o grande mestre do Irão. O Magnus Carlsen aqui sai com E4. E temos aqui a defesa siciliana. E aqui temos a variante clássica, onde existe o lance cavalo C6 aqui. Bispo G5 é o lance mais agressivo nesta variante. E6. Aqui tudo teórico. Parece-me tudo teórico. Aqui F3. Aqui eu acho que F4 é teórico. Ou faz parte deste tipo de estrutura. As brancas jogam F4, F5, tentam entrar por aqui. O Mikhail Tal jogava muito isto. Mas aqui F3 faz uma espécie de ataque inglês, que faz mais sentido que o bispo em E3. Mas o Magnus é o Magnus. Cavalo puro, bispo E7, rei B1, lance profilático, defender o rei. Portanto, aqui as brancas vão atacar na ala de rei e as pretas vão atacar na ala da dama.
Lá está. Isto tudo muito típico. Bispo E3. Portanto, agora a ideia é jogar G5. Este cavalo não tem boas casas. Ok. Veio o lance torre C8 e aqui torre H2. Que é um lance humano. É um lance humano. Defender aqui. Eu acho que também jogaria nesta posição este lance. Bispo T3 talvez fosse uma possibilidade. Apesar de Bispo T3 deve ser um erro grave porque deve haver E5 e perde a dama no lance, acho eu. Portanto, aqui torre H2 parece-me completamente natural. Se bem que o computador aqui recomendava uma variante muito interessante que eu vi, que foi Bispo A6. Porque agora reparem, cheque, rei A1, agora esta torre tem que ser defendida, vamos expor aqui, e agora o lance torre C1. E reparem, se as pretas jogam dama A4, B3, esta dama não tem casas, tem que jogar aqui, e agora torre para qualquer lugar, e reparem que bispo C1 ganha a dama. Portanto, aqui nesta variante, as pretas teriam que jogar aqui um lance tipo dama G2, e aqui isto iria, por exemplo, aqui perde a dama, ok? Esta variante é engraçada, não tem casas para a dama. Mas depois de torre G1 as pretas teriam que jogar um dama H2. E aqui, depois disto, as brancas estão aqui um bocado melhor. Porque assim, esta dama pode cair a qualquer momento. Esta captura não é aconselhável, porque há aqui táticos, ou aqui, com ataques sobre a dama. E aqui as brancas estão muito melhor, porque a dama preta está muito fora de jogo e pode cair a qualquer momento. Por exemplo, até torre H1 e torre CG1. Bom, mas lá está. Isto é lances de computador. Eu achei interessante esta variante porque o computador disse que aqui era uma imprecisão. E eu acho que é um lance completamente humano e normal. Mas tudo bem. Aqui vem D5. Portanto, quando há ameaça de G5, quando as pretas conseguem, jogam o D5. Porque este cavalo vai ter que ser recambiado e neste momento se troca, pode comer aqui. Claro que neste momento há esta ameaça. Esta diagonal está frágil e as brancas têm que responder com um lance tipo E5. Roque. Bispo A6. Reparem neste movimento. Torre A8, bispo D3. Isto é muito didático. Reparem nisto. O bispo está na primeira casa. Na casa de início. Joga bispo A6 com o tempo. Tira a torre da coluna C, que é a melhor coluna do jogo. E agora recoloca o bispo em D3, que é uma casa super ativa. Vem então a outra torre para C8, torre FC8 e agora dama F4. Portanto, agora ameaça comer o cavalo. Cavalo é 8 e agora G5. Bispo C5. O Magnus já não precisa deste bispo para nada, então troca. E joga o lance H5. Portanto, reparem, isto é... As brancas agora querem jogar G6 e abrir aqui colunas sobre o rei preto. Veio o lance bispo B5. Bom, e aqui o que é que vocês fariam? Se quiserem pausar o vídeo e tentarem descobrir como é que prosseguiriam, força nisso. O lance do Magnus é um lance brilhante. Bispo por H7 cheque. Simplesmente porque depois rei por, reparem, G6 vai abrir aqui a coluna toda, as colunas Gs, Hs, isto vai ficar tudo aberto. E reparem que as pretas têm que capturar este peão. Porque se voltam para trás, vem dama F7 cheque, vem H6, rei H8, dama por também. Aqui por acaso não sei se é o mais... Ou H6. Lá está, aqui estás tudo ganha. H6. Porque este peão está barrado por este. Isto é uma manobra típica também. Então H6 vai forçar a abertura da coluna H e isto vai ser mata em poucos, ou em alguns. Portanto, G6. Tem que comer. Toma, toma. E aqui dama F7. O lance do Carlsen é dama F7. Aqui, supostamente, cavalo E4 era um lance ainda mais forte. Porque, reparem, se, por exemplo, captura, a ideia toda é abrir aqui a coluna G. Viria peão por cheque. Cheque. Dama F7 agora, ok? E reparem que isto é mate imparável. As pretas podem tentar adiar o mate com dama E3. Mas depois do cheque, dama H6, toma. Dama G6, cheque mate. Mas lá está, o Magnus Carlsen nesta posição resolve fazer o lance dama F7. Também é bonito e que também é imparável. Portanto, agora ameaça mata em 1, ok? Comendo aqui, dando cheque duplo e mate. As pretas têm que avançar o peão. E agora o arremate final. Se quiserem pausar o vídeo, não é um lance muito difícil. O lance é H6. E o Max Udlo Parham abandonou, porque é mate imparável, simplesmente. Pode começar a dar dama, etc. Portanto, aqui não é hipótese, é mate imparável.
Bom, foi algumas das partidas do Magnus neste torneio de semi-rápidas. Eu achei aqui as mais... houve outras, mas aqui achei as mais interessantes. Amanhã vou-vos trazer aqui o vídeo das rápidas. Temos aqui partidas muito interessantes também. Inclusive uma que o Magnus Carlsen chegou só com 30 segundos no relógio. Começou o jogo com 30 segundos no relógio. Vou-vos mostrar essa partida. E parabéns ao Magnus. É o melhor jogador de todos os tempos. Talvez não de todos os tempos. Do mundo é sem dúvida. Na minha opinião, eu acho que é de todos os tempos. Porque é um jogador super completo. Joga aqui francesa, joga Larsen, joga Orangotango. Ele joga tudo e ganha. Portanto, parabéns ao Magnus. Espero que tenham gostado do vídeo. Nós encontramos-nos no próximo episódio. Fiquem bem e até lá.